Olá novamente, vamos dar sequência ao nosso acompanhamento da jornada dos contaminantes das áreas continentais, das fontes de introdução desses contaminantes até o meio marinho, sistemas aquáticos meio marinho. A gente já veio comentando e discutindo, apresentando o que acontece com esses contaminantes na coluna d'água. Bom, no vídeo anterior discutimos as fontes, a distribuição dessas substâncias contaminantes, poluentes, que são introduzidas nos sistemas aquáticos. Falamos dos processos de especiação química, falamos da importância de fenômenos físico-químicos que acontecem na coluna d'água, que influenciam tanto a toxicidade das substâncias químicas, especialmente dos metais, como também o destino dessas substâncias. A gente viu que alguns processos, algumas interações químicas que ocorrem com essas substâncias podem levar que essas substâncias se dissolvam na água e, portanto, contribuam para aumentar a sua toxicidade, mas também há fenômenos químicos que levam a que essas substâncias percam solubilidade em água e acabem tendo como destino o sedimento. As substâncias orgânicas apolares, a gente viu que naturalmente, já da sua natureza química, elas possuem afinidade, são hidrofóbicas, portanto, não têm afinidade com água, não se dissolvem em água. Portanto, elas têm maior afinidade com o sedimento, a matéria orgânica do sedimento principalmente. Então, o destino delas já naturalmente é o sedimento. Bom, a gente viu que vários processos levam os metais aos sedimentos e que as substâncias orgânicas apolares têm como destino já natural, por suas características químicas, o sedimento. A gente tem que agora entender como essas substâncias se comportam neste compartimento dos ambientes aquáticos. Tá? Muito bem, eu quero voltar à apresentação desta figura que foi apresentada anteriormente, antes mesmo da gente começar a discutir a especiação química dos contaminantes na coluna d'água, e a gente começou a entender, né, por que os padrões de contaminação do estuário, caracteristicamente, eles se distribuem, os contaminantes se distribuem desta forma. As áreas internas estuarinas normalmente têm maior contaminação, maior toxicidade do que as áreas mais externas. Quando eu falo áreas internas, obviamente essas áreas aqui mais a montante, certo? Mais próximas dos rios, as áreas mais internas do estuário em relação a essas áreas internas. Lembrando, a figura aqui é um índice de qualidade ambiental, ou representa a variação de um índice de qualidade ambiental aqui nessa escala, onde o mais verdinho, mais claro, é a melhor qualidade ambiental, e à medida que vai se convertendo para um tom de vermelho, representa que a qualidade ambiental vai piorando. E isso muito relacionado à concentração de contaminantes. Muito bem. Isso não acontece só no estuário de Santos. Aqui é o estuário de Santos, o sistema estuário Baía de Santos, mas isso acontece também no estuário do Paranaguá. É muito comum estuários, Baía de Guanabara, Baía de Todos os Santos. Muito comum que as áreas internas estuarinas apresentem uma concentração maior de contaminantes do que as áreas externas. A gente já começou a entender por que isso acontece. A gente falou bastante, falamos da barreira geoquímica estuarina. Quando você aumenta a salinidade, à medida que esses contaminantes vêm do continente, eles vêm carreados por água doce, encontra
à medida que eles vão se encaminhando em direção ao mar, a salinidade vai aumentando. Isso gera uma série de processos físico-químicos que tendem a fazer com que os contaminantes se precipitem nessas zonas de salinidade intermediária, né? Então começa a acumular contaminantes e as substâncias químicas. Muito bem, mas vamos entender mais. Aquilo era parte do processo, tem mais algumas interações interessantes que para a gente entender esse padrão. Bom, no sedimento, algumas características do sedimento fazem com que essa matriz ambiental tenha maior ou menor capacidade de reter contaminantes. Tá? A granulometria, o tamanho dos grãos do sedimento, é uma dessas características. Então, nós temos sedimentos com diferentes granulometrias, desde os mais arenosos até os mais lamosos, né? Os lamosos são aqueles sedimentos compostos principalmente de partículas mais finas, o silt, a argila, enquanto os arenosos são compostos de principalmente areia. Os sedimentos lamosos, como aqui, né, sedimentos de manguezais, de ecossistemas manguezais, sedimentos de partes internas de estuário, eles têm uma alta, se chama aqui essa siglazinha, capacidade de troca catiônica, ou seja, esses sedimentos compostos principalmente de partículas fininhas, silt e argila, eles retêm melhor os contaminantes, retêm mais contaminantes com eles. Então vejam vocês, se as partes internas do estuário, por suas condições físicas, os sedimentos lamosos são mais acumulados na parte interna do estuário por uma questão hidrodinâmica mesmo. Você tem menos energia de ondas na parte interna do estuário, tem menos energia de correntes nas partes internas dos estuários. Isso faz com que você tenha nestas zonas deposição de sedimentos mais finos, mais matéria orgânica, e com isso também todas essas características levam a uma maior capacidade de retenção de contaminantes junto com esse sedimento. Certo? Os sedimentos mais arenosos, pelo contrário, eles têm baixa capacidade de troca catiônica, portanto, eles não retêm tanto contaminantes. Aqui nós estamos falando de cátions, estamos falando de metais. Mas isso serve também, principalmente na questão de acúmulo de matéria orgânica, também serve para substâncias orgânicas apolares, né? Como os HPAs que a gente viu como exemplo das interações na coluna d'água. Mas não só HPAs, PCBs, poluentes orgânicos persistentes em geral, certo? Isso acontece, a questão dos sedimentos lamosos sequestrarem mais contaminantes, não apenas metais catiônicos, mas também substâncias orgânicas apolares, muito em função porque os sedimentos lamosos, por ser compostos de partículas menores, eles têm maior superfície de contato, né, comparado com sedimentos arenosos. Então, por ter maior superfície de contato, a gente já viu que material particulado em solução aquosa acumula cargas negativas na sua superfície, certo? Isso faz com que, por exemplo, metais catiônicos fiquem mais retidos, e devido à maior superfície, por ser composto de partículas menores, tem maior superfície de contato com a água, e isso acaba sendo uma espécie de esponja de contaminantes, de metais,
por ter mais superfície, tem mais área para interagir com as substâncias que estão dispersas na água. Então, os sedimentos lamosos tendem a conter mais contaminantes também, né? Aí a gente também entende que esse é um processo que leva a que as áreas estuarinas tenham maior concentração de contaminantes nos sedimentos do que áreas mais externas, que são mais arenosos, pois estão sujeitos a maior hidrodinâmica, ondas, ressacas, correntes marinhas. Muito bem. Uma outra coisa que influencia bastante o sequestro de metais, nesse caso estamos falando de metais no sedimento, são os compostos, os depósitos de dióxido, hidróxido de ferro e manganês. Os sedimentos com muito ferro, aqueles sedimentos mais vermelhos, como esse, uma coloração vermelha viva, como este da foto aqui, por exemplo, ele, na sua superfície, ele tem deposições de camadas de dióxido e hidróxido de ferro, e na superfície das partículas tem a deposição dessas camadas de dióxido, hidróxido de ferro e manganês, e isso é um sequestrante importante de metais no meio aquático e em sedimentos mais oxidados, tá? Então, o sedimento mais em contato com água, com oxigênio, o sedimento em contato até com o ar, com o ar atmosférico. Esse ferro oxidado, esse manganês oxidado, ele tem uma capacidade importante, né, de sequestrar o metalzinho que estava lá dissolvido na água, certo? Em contato com o óxido, hidróxido de ferro e manganês sólido, então metal aquoso dissolvido na água, em contato com o sólido de óxido, hidróxido de ferro e manganês, eles reagem, se ligam, liberando um prótonzinho para a água, e isso acaba sequestrando o metal aqui. Pode ser uma ligação química mesmo, pode ser uma interação de superfície, mas isso interessa pouco para a gente, interessa mais para quem gosta de química ambiental. O que interessa para a gente na avaliação da poluição é que este metal, que outrora estava em solução aquosa, dissolvida em água, agora está precipitado, absorvido junto às partículas de sedimento, particularmente naquela camadinha de óxido, hidróxido de ferro e manganês sobre as partículas minerais. Tá? Isso tira o metal da água e, portanto, diminui a toxicidade do metal. Ah, mas o metal está no sedimento. Não, tudo bem, mas o metal está sequestrado pelo óxido, hidróxido de ferro e manganês. Então, lembrar, metal, uma vez sequestrado, ele está menos reativo, menos tóxico, portanto. Muito bem, aqui um caso de amor. Vamos contar uma história de amor entre metais catiônicos e sulfetos, um enxofre reduzido. É um caso de amor inseparável, praticamente. Veremos que ele é separável, na verdade, mas é um caso de amor interessante para a compreensão do fenômeno da poluição. Por quê? Bom, falamos do processo de sequestro dos sedimentos por causa da interação com a superfície das partículas, sedimentos lamosos, óxido, hidróxido de ferro e manganês. Agora, uma outra interação importante é essa dos sulfetos, e isso já acontece enquanto o sequestro de metais por óxido, hidróxido de ferro e manganês acontece em sedimentos oxidados. O sequestro de metais, ou a ligação dos metais com sulfetos, ocorre em sedimentos onde não há em sedimentos hipóxicos ou anóxicos, ou seja,
com pouca oxigênio, né? Então, sedimentos, por exemplo, de manguezais, onde você tem muita matéria orgânica, muita degradação da matéria orgânica por bactérias aeróbias, as bactérias consomem o oxigênio daquele ambiente, o ambiente fica com pouquíssimo oxigênio, você começa a ter produção de sulfetos, né, a partir de bactérias que fazem respiração anaeróbia, cujos subprodutos são os sulfetos. O que são sulfetos? Sulfetos é um enxofre reduzido. Ele pode ser encontrado na forma do sulfeto com duas cargas negativas, de valente, ou associado com hidrogênio, né, totalmente aqui vinculado ao hidrogênio, formando um H2S, o gás sulfídrico. Quem já visitou o manguezal sabe que os manguezais têm em seu sedimento um cheiro particular, né? O cheiro de ovo podre. O cheiro de ovo podre nada mais é do que o gás sulfídrico, né, que é produzido pelas bactérias anaeróbias que usam, fazem respiração anaeróbica e tem como subproduto os sulfetos, né? Então esses sulfetos vão sendo produzidos por essas bactérias, vão sendo acumulados no sedimento e eles têm uma capacidade excepcional de sequestrar metais, certo? É um amor incontrolável entre metais catiônicos divalentes e sulfetos, tá? O sulfeto está sozinho, o metal está sozinho, eles não podem ficar separados, eles vão se ligar, tá? Então isso acontece em sedimentos anaeróbios, sedimentos de manguezais, sedimentos de áreas internas estuarinas, sempre que a gente tem muita matéria orgânica, muita degradação de matéria orgânica, produção de sulfetos, a gente vai ter sulfetos sendo precipitados, ou metais sendo precipitados na forma de sulfetos metálicos, né? Muitas vezes sulfetos já estão ligados ao ferro, por exemplo, ferro é um metal que tem muito no sedimento, em concentrações muito maiores de qualquer outro metal. Então o sulfeto já está ligado a um metal, o ferro, mas muitas vezes metais catiônicos divalentes conseguem deslocar o ferro aqui desse sulfeto e substituem o ferro aqui, o ferro se dissolve e o metal se liga ao sulfeto. E uma vez o sulfeto é negativo, o metal catiônico divalente é positivo, eles se ligam, formam uma molécula de carga neutra. Isso faz com que eles percam sua solubilidade na água e precipitem. Então, os sulfetos metálicos se precipitam no sedimento e formam, né, essas camadas aqui. Se vocês ampliarem a tela, vocês consigam ver melhor, são camadas escuras de deposição de sulfetos metálicos aqui, neste exemplo deste sedimento. Tá? E isso, obviamente, precipitado e sem carga, o metal ele não produz toxicidade. Então, os metais estão precipitados na forma de sulfetos metálicos. A ideia geral, o modelo aceito é de que eles não são tóxicos, né? Então veja que os manguezais, mais uma vez, as áreas internas estuarinas, elas mais uma vez contribuem para sequestrar contaminantes e não deixar com que esses contaminantes cheguem às águas costeiras. Sequestrar também na forma de sulfetos metálicos. Prende esses metais ali no sedimento, naquelas regiões, aí não por causa da salinidade, mas mais por causa do excesso de matéria orgânica e produção de sulfetos. E esses metais ficam ali e são metais inertes, relativamente inertes, que não produzem toxicidade, né? Aí o metal sequestrado. Bom, mas há um problema sim, eu tinha começado a falar que é
uma relação de amor entre sulfetos e metais catiônicos de valente, um amor que não se rompe por nada. Mentira, se rompe sim. Né? Isso é um problema daqueles que acreditam demais em que quando você tem excesso de sulfetos em um determinado ambiente em relação a metais, esses metais sempre vão estar sequestrados e, portanto, o risco ambiental é baixo. Não é bem verdade, né? Uma das formas de se quebrar este amor incondicional de sulfetos e metais catiônicos e valentes é acidificar o meio, certo? À medida que aumenta a quantidade de prótons em solução, ou seja, o ambiente, aquele ambiente bentônico se acidifica por algum motivo, o que acontece é que o sulfeto troca de parceiro, né? Larga o metal livre na água, que imediatamente solvata na água e agarra os prótons para ele e ele se converte em gás sulfídrico, H2S, certo? Vira o gás que vai sair na superfície um cheirinho de ovo podre. Tá? Muito bem. Outra coisa que acaba com o amor entre sulfetos e metais é oxigênio. Então você tem um sedimento estuarino lá paradinho, né? Muita matéria orgânica, muita produção de sulfeto, excesso de sulfeto em relação a metais catiônicos divalentes, tem muito sulfeto, então todo metal está precipitado na forma de sulfeto, mas acontece algo que esse sedimento, que é anóxico, para estar produzindo sulfetos tem que ser hipóxico ou anóxico, sofre alguma introdução de oxigênio ali, seja porque passou uma embarcação e revirou esse sedimento, seja porque passou uma tempestade, esse sedimento ressuspendeu, seja porque veio uma draga gigantesca e mexeu naquele sedimento, ressuspendeu aquele sedimento, aqueles sulfetos metálicos que estavam precipitados naquele ambiente anóxico, bonitinho, com grande produção de sulfetos, sequestrando metais, com o oxigênio, o que acontece? O enxofre vai se ligar ao oxigênio, formar sulfato. O novo amor do enxofre será o oxigênio, certo? E vai liberar o metal, e o metal liberado reage com a água, solvata em água, se solubiliza em água, e já vimos que essa é a forma mais tóxica dos metais. Tá? Então, sulfetos metal, a reação entre sulfetos e metais é um importante sequestrador em ambientes anóxicos, sedimentos anóxicos e hipóxicos, né? Mas essa é uma relação relativamente frágil também. O ambiente se acidificando pode liberar esses metais, o ambiente sendo oxigenado pode fazer com que esses metais se liberem também, então é preciso cuidado. Nós veremos depois na discussão das ferramentas de abordagens químicas, que é uma abordagem química específica para avaliar risco ambiental, medindo a quantidade de sulfetos no sedimento e a quantidade de metais no sedimento. Tá? E aí, se o balanço é positivo para sulfeto, se diz, não há risco ambiental em relação aos metais. Muito cuidado, não há risco ambiental se o ambiente não se modifica, se o ambiente se acidifica, se o ambiente é oxigenado, esse balanço de sulfetos e metais já não funciona muito bem como avaliação de risco ambiental. Bom, muito bem, aqui é um resumo de todos os processos. Resumo de todos os processos que fazem com que o metal precipite, certo?
a associação de metais catiônicos divalentes com óxido, hidróxido de ferro e manganês, a relação de metais catiônicos divalentes com sulfetos fazem com que os metais precipitem. Porém, né, nessa relação com sulfetos, a acidificação faz com que o metal entre em solução novamente e a mudança do estado redox, ou seja, você sair de um sedimento anóxico, um ambiente redutor, né, para um ambiente oxidante, introduzindo oxigênio nesse ambiente, isso faz com que os metais entrem em solução de novo, né, na água. Então, acontece tudo isso no sedimento. Bom, mas eu queria aqui chamar a atenção para a gente já ir caminhando para o acompanhamento dessa jornada, para a gente já entendendo como se relacionam esses contaminantes, as substâncias, com os sistemas biológicos, sair do ambiente e ir para vida, para a biota agora. Eu queria chamar a atenção para esse processo que eu vim repetindo a exaustão aqui, de que apenas os metais catiônicos, os íons livres metálicos, aqueles metais que estão na sua forma catiônica, ou seja, os metais que estão dissolvidos na água, apenas eles é que causam toxicidade. Bom, isso era um modelo muito bem aceito até algum tempo, início dos anos 2000, mas como tudo na ciência, os paradigmas eles vão sendo substituídos, eles vão sendo, à medida que eles vão acumulando anomalias, eles vão sendo desafiados e vão sendo ou aprimorados ou totalmente substituídos, né? Então, antigamente, aí se acreditava o modelo tradicional, era o chamado modelo do Free Ion Activity Model, o modelo da atividade do íon livre. Dizia a universal importância da atividade de íons livres de metal, determinando captura, nutrição e toxicidade de cátions de metais traço. Então, este modelo tradicional dizia que apenas os íons livres do metal, ou seja, aqueles íons que estavam dissolvidos na água, que estavam disponíveis para a biota, seja para exercer toxicidade ou muitos metais são metais essenciais, necessários para a nutrição. Enfim, a vida precisa de alguns metais e apenas os metais dissolvidos estariam disponíveis também para exercer seu papel de nutrição. Também não exercer apenas toxicidade, mas nutrição para alguns metais, né? A ideia de que o metal ligado com algum ligante era um metal que não entrava, não tinha entrada na célula, não era possível de entrar na célula. Nós veremos as formas que os metais entram na célula e são por caminhos muito específicos na célula. Se o metal está trazendo alguma coisa acoplada com ele, essa porta de entrada na célula não se abre, né? Então, era essa a ideia geral. Porém, como a gente já viu, né, o ambiente, especialmente o ambiente estuarino, o ambiente marinho, é muito dinâmico, né? A gente tem uma série de processos que alteram as condições, as circunstâncias ambientais e que, portanto, vai alterar completamente, né, a espécie química daqueles contaminantes, né? Por exemplo, quando a gente fala da oxidação dos sedimentos, né? Muitos processos contribuem, né, para sedimentos que outrora estavam
depositados no fundo, acumulando matéria orgânica, essa matéria orgânica sendo degradada, sulfetos sendo produzidos e por isso sequestrando metais do ambiente. De uma hora para outra, essas circunstâncias mudam, né? E aí os metais podem entrar em solução novamente, né? Seja por suspensão dos sedimentos de atividades humanas, dragagem, navegação, seja por tempestade, seja pela própria atividade biológica bombeando água oxigenada para dentro dos sedimentos. Isso faz com que as circunstâncias ambientais mudem muito e sedimentos que a gente, né, a partir do modelo da atividade do Ion Livre, diziam que não havia risco ecológico, não havia biodisponibilidade, né? Um sedimento ligado a sulfetos, por exemplo, tudo bem, ele está ligado em um determinado momento, no segundo momento não está mais ligado, né? Então é muito dinâmico o ambiente marinho, e para a gente basear algumas decisões de risco ecológico, avaliação de qualidade ambiental, assim, cegamente no modelo de atividade do Ion Livre. Né? Ainda o modelo, né, a partir dessa perspectiva de dinâmica ambiental, o modelo não é tão desafiado, porque o que você está falando, que o metal, uma vez sequestrado pelos sulfetos, ele sim não causa toxicidade, mas o que você está falando é que, mudando as circunstâncias ambientais, o metal fica na forma de íon livre e assim exerce sua toxicidade. Então ainda está de acordo com o modelo de atividade do íon livre, mas muita gente usa, né, a questão especificamente dos sulfetos para fazer avaliação de risco ambiental, e é muito perigoso se você não considerar a dinâmica ambiental para isso, né? Mas o modelo é frontalmente desafiado a partir de outras evidências de artigos posteriores que mostram que metais associados a ligantes, eles sim entram nas células e exerce algum efeito sobre as células. Tá? Os metais formando complexos hidrofílicos, eles podem atravessar a membrana celular, membrana plasmática, ou podem se ligar à membrana, fazendo complexos ternários com a membrana e com isso comprometer a atividade da membrana. E os complexos, muitas vezes os metais se ligam a substâncias lipofílicas. E aí, uma vez ligado a substâncias lipofílicas, a gente vai ver que é muito interessante. A célula, a membrana, por ter uma característica, uma matriz lipídica, ela não impede de forma nenhuma a entrada de moléculas lipofílicas. Então, o metal, de certa forma, pega uma espécie de carona com uma substância que consegue atravessar a membrana celular, certo? E aí ele consegue entrar na célula e causar toxicidade. Aqui ele não pega carona com nenhuma substância lipofílica, simplesmente a prata, cloreto de prata, por exemplo, uma substância também de carga zero, e carga zero acaba entrando, por não ter carga elétrica, acaba entrando através da membrana, assim como o cloreto de mercúrio. Né? Bom, então o que acontece a partir dessas evidências, né, mais recentes, são de certa forma anomalias no modelo da atividade do íon livre. Então o modelo da atividade do íon livre, ele de certa forma se desenvolveu para um modelo mais aceito atualmente, mais completo, mais integrador, né, que é o modelo do ligante biótico.
em que leva em consideração, então, sem entrar em minúcias aqui do modelo, mas leva em consideração, sim, todas aquelas fenômenos de química ambiental, né, elementos que interagem, né, com a nossa substância contaminante, o nosso poluente ali, que determina, sim, a biodisponibilidade e toxicidade dessa substância, mas também há um outro universo, né, de fenômenos acontecendo no organismo, né, já no organismo vivo, né, que também determinam a toxicidade e a biodisponibilidade dessa substância. De certa forma, o Free Ion Activity Model, o modelo da atividade do íon livre, só leva em consideração essa parte aqui da natureza e esquecem, né, dessa parte. Então, o modelo do ligante biótico introduz, né, fenômenos fisiológicos na questão da biodisponibilidade e toxicidade de metais, e a junção da fisiologia com a química é que dá a melhor compreensão de fenômenos toxicológicos, eu diria ecotoxicológicos. Certo? Muito bem, um outro vídeo será a seguir. Nós vamos entender os contaminantes já não mais na água, não mais no sedimento, mas já nos sistemas biológicos, para completar essa jornada épica de acompanhando essa odisseia dos contaminantes e poluentes pelos sistemas aquáticos. Bom, fiquem atentos então ao próximo vídeo. Valeu!